Bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub, que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Hoje eu estou recebendo aqui a Luciana Costa, ela é gerente de saúde, segurança e bem-estar na PagMenos. Luciana, muito obrigada por ter topado essa conversa aqui com a gente. Joia, eu que agradeço o convite aqui para bater esse papo tão importante aqui com vocês. Olha, antes da gente até entrar aqui no tema do podcast, eu quero começar conhecendo um pouco de você. Então, o que é bem-estar para você e como você traz isso para o seu dia a dia? Como é que você vive o bem-estar? Joia. Eu acho que bem-estar tem muito a ver com equilíbrio, né? De como que a gente consegue, principalmente pensando no ambiente que a gente está de trabalho, como é que a gente consegue entender que o trabalho é uma parte da nossa vida, né? E que a gente também precisa ter o investimento em outras partes, né, importantes, né, de desconexão, daquele ritmo acelerado, de buscar fazer coisas e hobbies que a gente se identifique também. Então, eu acho que para mim, bem-estar é equilíbrio. E por mais acelerado que esteja a vida, por mais intenso que esteja o momento, mas como é que a gente consegue se equilibrar ali na rotina para que eu consiga ter pausas, para que eu consiga ter momentos que vão ali fazer digamos assim, energizar novamente, né? Para que a gente possa seguir a jornada aí com consistência, com energia e tudo mais. Eu moro numa Incrível. cidade que para falar de bem-estar, a gente mora numa cidade de praia, né? Que tem muita Sim. natureza, então para mim também faz muita diferença o contato com o mar, o contato com a natureza me ajuda nesse processo de desconexão. Você está em Fortaleza, né? Você estava me Sim, contando aqui nos sim, bastidores. Eu sim, sou carioca, mas vivo entre Rio e São Paulo, então eu sei essa sim, diferença que a praia faz, né? Assim, sim. realmente ajuda muito, né? Demais, demais. Acho que até tem prova científica. Não sei se você já leu algo sobre isso. Eu já li que, de fato, assim, tem prova científica que você pisar na grama, ter contato com a É, natureza, ajuda cachoeira mesmo. também, né? Ter contato ali com Sim, com a cachoeira é sim. bem interessante. Muito bom. Agora sim, entrando mais no nosso tema aqui sobre cultura, né, e Sim. bem-estar. Qual você acha que é o papel da liderança, né, nessa decisão estratégica e no dia a dia mesmo, para conseguir levar essa cultura de bem-estar para as pessoas, né, na ponta ali? Sim. A liderança, ela sempre vai ser vista como um exemplo. E um exemplo, muitas vezes, que as pessoas buscam seguir. Então, se eu tenho uma liderança que ela não prioriza o bem-estar nem para ela mesma, isso com certeza vai refletir no time. E quando eu tenho lideranças que conseguem mostrar, olha, vamos fazer um equilíbrio aqui, né? Na minha vida eu consigo equilibrar, ela também passa a ser exemplo. Então, acho que o colaborador ele sempre vai olhar para o líder e muitas vezes ele olha para o ritmo que o líder coloca em tudo, né? Então, se o líder ele passa a ser um exemplo de bem-estar, de autocuidado, de autoconhecimento, ele também vai reverberar isso na equipe, né? Sim, isso é muito verdade. É claro que a gente, né, tá no mercado de bem-estar e Sim, parece que fica mais fácil pra gente, mas a nossa CHRO, que enfim, a gente tá em 13 países hoje, né, no El Hub. E aí ela comentou assim, gente, num evento interno nosso, ela comentou, eu faço yoga no meu horário de almoço. E o fato do meu time ver que eu posso colocar lá na minha agenda yoga, sim, né, e tem um almoço de 1h30, isso é o exemplo que eu precisei dar pro meu time dizer como eu priorizo o bem-estar na minha rotina. Eu achei o sim, máximo isso. Falei, gente, é muita sim, verdade, né? sim. A gente olha, o time vai olhar pro líder e falar assim, nossa, se ele tá conseguindo esse espaço, eu também posso, Sim, né? Acho que sim. é bem É, por esse caminho mesmo, é. né? De você se equilibrar, assim, e ser esse exemplo também de que você ali está conseguindo manter também esse equilíbrio e trazer o bem-estar como uma prioridade. Mas eu acho que é sempre pelo exemplo. Se Uhum. o bem-estar não é uma prioridade para mim, o colaborador ele também não vai entender que o bem-estar é uma prioridade para ele. Sim, Então é é. muito nessa linha. E aí, como, né, RH lá na PagMenos, como é que vocês fazem para que a liderança não só apoie, mas também vivencie isso? Tem algo que você possa compartilhar que funciona para vocês? Olha, a gente está numa jornada, a gente está Uhum. começando uma jornada de olhar para a saúde e bem-estar de forma mais estruturada. Então, a gente vem começando, né, a estruturar melhor os nossos programas internos. A gente, com certeza, vai passar por um processo de capacitação, de desenvolvimento dessa liderança, para que ela possa cada vez mais atuar como esse exemplo de equilíbrio e de bem-estar para os colaboradores. Mas a gente Uhum. está no comecinho da jornada. Se fosse assim uma estrada, eu diria que a gente está ali nos primeiros quilômetros Aham. de construção, né, Sim. de um modelo estruturado de cuidado, para que a Aham. gente possa aí ao longo do tempo Uhum. ir trilhando essa jornada, não só com a liderança, mas também com os colaboradores. E quais foram os sinais que ajudaram vocês a perceberem, Nádia, que agora é o momento? Teve algum sinal, ou algo que vocês decidiram e por quê? Começar?
Olha, eu acho que o momento, é um momento que nem é um momento da nossa empresa em si, mas ele é um momento global, né? Uhum. Cada vez mais se fala sobre saúde mental e bem-estar como sendo uma prioridade, né? Alguns anos atrás já se falava que o adoecimento, né, por questões de fatores psicossociais ia ser um dos principais fatores aí de afastamento no trabalho. Isso lá atrás, há 5, 6, 7 anos atrás. Então, acho que falar de saúde mental e bem-estar não é uma tendência só na nossa empresa, é uma tendência da gente como ser humano, que nesse momento que a gente vive, de vida acelerada, intensa, hiperconectada, a gente precisa também aprender a parar, pausar e se conectar com a gente. Então, acho que isso é uma questão do ser humano. O momento é o momento da empresa, mas é o momento também do ser humano entender que ele vai precisar priorizar, assim como a gente entendeu já que tem que priorizar a atividade física, a gente tem que entender cada vez mais que precisa priorizar saúde mental e bem-estar. Uhum. Com certeza. E essas duas, você vê esses dois pilares de uma forma interligada? Sim, sim, Saúde física e saúde mental? sim, sim. A gente gosta muito de usar o conceito, né? E eu, particularmente, gosto de usar esse conceito em todas as empresas que eu já passei, que é falar sobre a saúde integral, né? Nós somos um ser humano único, inteiro, corpo, mente e espírito, tá tudo conectado. Então, quando a gente fala de saúde, é sempre olhar para o todo, né? A atividade física, ela vai me ajudar no bem-estar, né? Quando eu pratico o autoconhecimento, o autocuidado, isso também vai ajudar a eu ser uma pessoa mais disposta. Então, é um vínculo. Quando você fala de sono também, então, eu acho que olhar para a saúde é olhar para a saúde de uma forma completa. Uhum. E essa conexão com a gente, de entender os nossos sinais, o sinal que o nosso corpo dá, também é super importante. Quantas vezes a gente já viu pessoas que vai para o médico quando está no limite? Ah, eu tô com uma dor há 6 meses, mas eu não Uhum. tenho tempo. Então a gente não se prioriza, né? E com certeza aquela dor que está incomodando a pessoa que é física também incomoda mentalmente, porque você trabalhar com dor é difícil. Uhum. Então, sempre, né, saúde mental e saúde física, elas estão conectadas, sim. Vocês estão nesse começo de jornada e eu imagino que vocês ou vão ter algum obstáculo, que vocês anteveram esse obstáculo ou fizeram um benchmark. Como é que você enxerga essa parte de qual desafio vocês vão ter no caminho? Olha, a gente tem vários desafios, né? Um desafio muito grande é como é que a gente comunica isso para as pessoas e tem o engajamento delas, porque eu sempre acho que cuidar da saúde, por mais que a empresa tenha um programa estruturado, é uma decisão individual. Cada pessoa ela decide cuidar da sua saúde. Ela decide se priorizar, né, nessa temática. Então, acho que como a gente comunica as pessoas, como a gente engaja as pessoas para elas entenderem que saúde precisa ser, acima de tudo, um princípio meu, né, um compromisso meu comigo mesmo, é um grande desafio para as empresas. Eu sempre acho que cuidado com a saúde é uma decisão individual. A empresa pode ajudar. A gente pode ajudar com meios, a gente pode ajudar com acesso, a gente Uhum. pode ajudar com orientação, comunicação, mas no fundo, o desafio é como é que eu faço cada indivíduo perceber que saúde é importante para ele, Uhum. independente dele ser um ser que está hoje trabalhando nessa ou naquela empresa. Gerar essa consciência, né? E eu brinco aqui que Isso, o nosso concorrente sempre é o sofá, né? isso, É o sedentarismo. exatamente. A É, gente concorre com o sofá, na é, verdade, né? é Então, isso. é super importante mesmo, assim. E comunicação, né? Uma ferramenta, né? Bem Sim, estratégica para conseguir isso. E sim, eu imagino também que vocês devam ter programado alguma forma de medir isso, né? Como é que vocês vão sim. medir os resultados das ações? Que dados vocês vão olhar? Ou que ferramentas vocês já estão pensando em usar? Olha, a gente tem várias formas de medir. A gente tem como medir o, é o adoecimento, mas ali Uhum. você já mede o final, que é o atestado médico, a utilização do plano Absenteísmo. de saúde, né, o absenteísmo, tudo mais. Você ali tem como medir, que é aquela medição já do colaborador ali que está adoecendo. Uhum. E a gente tem como medir, quando a gente estruturar os nossos programas e tiver ali a adesão das pessoas, a gente tem como medir o começo ali, quantas pessoas eu estou ali conseguindo atingir, né? Eu estou conseguindo que ela participe, que ela engaje naquilo que a gente está propondo fazer. Mas é super importante acompanhar os indicadores, porque eles ajudam a gente entender se a gente está no caminho certo. Então, Sim. eu implantei alguma ação, eu tive impacto. Ah, é o impacto de clima, eu tive impacto de. Porque às vezes o impacto não está nem só nos indicadores de saúde. Às vezes Uhum. eu tenho impacto positivo em clima, em turnover, né, em pertencimento.
Então é super importante a gente olhar os nossos indicadores, né? Quando a gente tiver com o programa, os programas todos rodando, eles expandem, inclusive, esses indicadores da saúde Uhum, exclusivamente. A gente tem que olhar tudo. Aí são temperaturas. Olha, a gente está no caminho certo ou a gente precisa calibrar a rota para alguma coisa. uhum. Em termos de ferramentas, você acha que a pesquisa qualitativa e quantitativa é o melhor caminho? Olha, eu acho que ela complementa. Ela vai sempre complementar, né? A pesquisa, ela vai nos ajudar a ter ali um direcional. Mas eu sempre acho que é um conjunto de várias coisas. A história da saúde, do bem-estar, do engajamento dentro da empresa, ele precisa ser um compilado de vários indicadores, porque cada indicador ele vai te trazer uma visão, né? Então eu posso ver as pesquisas, mas eu posso ver também o tempo de permanência das pessoas na empresa, o quanto elas estão ali engajadas no dia a dia. Eu posso ver os indicadores de saúde e tudo isso vai me ajudar a compor uma história. Uhum, uhum. E aí, olhando para tudo isso, você acha, olhando esses dados, a gente consegue dizer que temos uma cultura de bem-estar. Sim, Como é que sim. você classificaria isso? Olha, para você ter certeza, olha, agora sim temos uma cultura que prioriza o bem-estar. Isso. A gente olhando todos os indicadores e a gente conseguindo ver que a gente mexeu o ponteiro deles, Uhum. aí a gente pode dizer que está caminhando para uma cultura de bem-estar, né? E como vocês vão preparar esses líderes, ou já estão preparando, assim, para essa mudança que vocês estão passando? Olha, a gente ainda vai preparar, né, Uhum. a nossa jornada aí de extensão para conversar com a liderança ainda vai começar. Aham. Mas eu acho que o principal é, e aí quando eu falo com a liderança sobre saúde e bem-estar, eu sempre digo que é o princípio de você botar a máscara primeiro em você Sim. para depois colocar nos outros. Então eu sempre gosto da abordagem de a gente começar a conversar com o líder, ele como indivíduo, Uhum. que também precisa cuidar de saúde e bem-estar. Ele entendendo que aquilo é importante para ele, ele vai entender que aquilo é importante para o colaborador dele. E eu acho que o principal é a gente trazer a saúde e o bem-estar para uma conexão com o negócio. Uhum. Entender que saúde e bem-estar é estratégia de negócio. Se as pessoas saudáveis, felizes, com senso de pertencimento, obviamente o negócio ele vai muito mais além. Então, também tirar o tema de saúde e bem-estar ali só dentro do RH, Uhum. dentro da área de benefícios, e levar aquilo para a liderança e entender, olha, primeiro, é importante para mim como indivíduo, Uhum. e é importante também para o negócio. E aí, a partir dessa jornada de entendimento, a gente com certeza vai ter líderes que vão ser porta-vozes da gente, né? Uhum. E Sim. exemplos também. Você já contou um pouquinho, que eu acho que até parte da próxima pergunta aqui, a resposta que você deu, porque eu queria que você desse um conselho, assim, para o RH que está começando a querer trazer esse tema para dentro da empresa. Então, eu quero começar a ter essa cultura de bem-estar. O primeiro passo seria o quê? Conversar com a liderança ou fazer um benchmark? O que que você recomenda? Olha, eu sempre gosto de fazer primeiro um olhar para dentro. Como é que hoje estão os meus indicadores? Aquilo que a empresa conseguir medir. Uhum, Então, hoje, como é que tá os meus indicadores de saúde? Como é que estão os meus indicadores de RH, de pessoas, né? Para entender como a empresa tá. Daí eu também acho que é importante muitas vezes a gente fazer um bench, a gente conseguir ver com quem já uhum, caminhou mais que a gente, que caminho que elas trilharam. uhum, E aí eu preciso conectar, porque também não é pegar o que o outro está fazendo e trazer para dentro no copo e cola. Por uhum, isso que eu sempre acho que é importante olhar para a gente, como é que estão os meus indicadores, como é que estão, né, os meus números aqui internamente. Em cima disso, eu vou e busco outras experiências externas, e aí eu começo a montar como é que eu pego essa experiência externa e eu conecto com aquela minha necessidade que eu já mapeei. E aí uhum, você começa uma construção um pouco mais sólida, né? E eu acho que, acima de tudo, eu sempre falo muito isso. Para a empresa que está começando, você pode começar pequeno, mas uhum, comece consistente, uhum, com coerência. Porque às vezes eu quero dar um salto muito grande, mas aquilo não é verdade para minha empresa, não é verdade para a liderança, ainda não é verdade para aquela organização. Então é melhor começar pequeno, com pequenas ações, mas consistente, do que querer começar grande e aquilo não ter. Os colaboradores olharem e dizerem assim: ah, mas isso aqui a empresa está dizendo, mas não faz. Ah, não tem conexão. uhum. Sim. Olha, foi muito bom o papo. Eu já vou dar aqui a última pergunta para você. Acho que Sim. tivemos insights incríveis aqui já. Se você tivesse assim liberdade total, aquela varinha mágica, sabe, para mudar como altos executivos de RH e altos executivos de empresas olham para essa conexão entre liderança e bem-estar, o que que você diria? Para mim é entender saúde e bem-estar como estratégia de negócio. Se eu conseguisse ter esse poder
né, de cada vez mais fazer com que todas as lideranças e altas lideranças entendam que saúde e bem-estar tem uma conexão muito grande com o negócio. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar numa empresa onde eu vejo que tem uma alta liderança que tem essa preocupação. Isso, para mim, já é mágico. Né? Eu já começo com a alta liderança que entende que isso é uma preocupação genuína. E a gente é uma empresa que trabalha com saúde. Né? A gente tem as nossas frases ali de conexão, que é gente que cuida de gente. Então, isso é muito legal. Mas é cada vez mais que os líderes eles tenham entendimento e consciência e em todos os níveis hierárquicos de que esse cuidado de saúde e bem-estar é uma estratégia de negócio. Pessoas saudáveis, felizes e mais conectadas, acima de tudo, com elas mesmas, né? Elas com certeza produzem mais e ajudam na perenidade dos negócios. Então, essa seria... Essa é a mensagem. Essa é a mágica que seria. Muito bom, a varinha mágica. Isso. Tomara que a gente realmente encontre essa varinha para você mandar esse recado para todo mundo. Sim, sim. Nossa, foi muito bom, viu? Obrigada por ter topado conversar com a gente. Tomara que a gente repita a dose aí no próximo ano. Foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo.